Boa noite, meu nome é Getúlio Ayron e hoje nós vamos compartilhar uma reflexão sobre Bartimeu, mais conhecido como o Cego de Jericó. É uma história que está lá na Bíblia, em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 10. Eu vou ler aqui o trecho. Diz assim, o tema é o Cego de Jericó. Está escrito dessa forma: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, quer dizer, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa história é extremamente interessante. Primeiro, tem pontos aqui muito interessantes para nós refletirmos. Primeiro, ele era chamado de Bartimeu. Bartimeu, segundo os estudiosos, não é, na verdade, um nome próprio. Bartimeu significa exatamente filho de Timeu. Então ele era uma pessoa que não tinha sequer uma identidade própria reconhecida pelas pessoas. Era uma pessoa, vamos dizer assim, era aquela ralé. Era aquela pessoa que vivia lá marginalizada pela sociedade, porque era um cego e era um pedinte de esmolas. Vivia através das esmolas que as pessoas lhe davam. O Império Romano, ele era muito organizado. Até para ser um mendigo, um pedinte, tinha que ter autorização do Império Romano. E essa capa que ele usava era uma capa que era fornecida pelo Império Romano. Nessa capa, dentro dela havia escrito algo mais ou menos assim: Este é um homem miserável que vive de esmolas e tal, tal, tal. Então aquilo dali, aquela capa, representava muitas coisas para Bartimeu. Era para ele a sua segurança. Era para ele, ao mesmo tempo, um objeto que mostrava para todos o reconhecimento da sua, vamos chamar assim, da sua insignificância, no sentido de, olha, eu sou uma pessoa que não posso contribuir com a sociedade, eu não posso trabalhar porque eu sou cego e eu preciso das suas esmolas para sobreviver. Então era ao mesmo tempo um objeto que reconhecia a sua condição miserável, de dependente, mas era ao mesmo tempo um objeto que representava para ele a sua segurança.
porque a capa também era utilizada para se proteger dos dias frios ou do extremo calor. E era também um reconhecimento oficial, digamos assim, do governo romano, dizendo: esse homem está autorizado a pedir esmolas, ele precisa de esmolas para sobreviver. E aí, veja bem, Bartimeu, cujo nome nós nem sabemos qual era o filho de Timeu, quando percebe que Jesus está passando com os seus discípulos, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, olha para mim, eu estou aqui. E as pessoas começam a repreendê-lo. Veja bem, quando você ver uma oportunidade que pode mudar a sua vida, não desista, não pare e não dê ouvidos aos outros. Muitos vão tentar dizer: para com isso, você está parecendo um maluco, está me envergonhando, vai ficar gritando. Não desista. Às vezes, para se manter a sanidade, é preciso enlouquecer um pouco. Já dizia isso um grande mestre. E mais, esse grande mestre dizia: quando você enlouquece conscientemente, você jamais vai enlouquecer de verdade. Porque, disse também um poeta brasileiro, quando você está perfeitamente enquadrado dentro de um mundo cuja sanidade é questionável, porque o mundo atual nós podemos questionar o que é o padrão de sanidade desse mundo. Então esse poeta diz: quando você está perfeitamente enquadrado dentro desse padrão de sanidade, você precisa, na verdade, enlouquecer um pouco. Porque a loucura, no certo sentido, dentro de uma sociedade sob tantos aspectos desequilibrada, às vezes é um sinal, na verdade, de lucidez. E Bartimeu prosseguiu porque ele agarrou a oportunidade. Todos nós devemos agarrar a oportunidade. Muitas vezes são as pessoas que estão próximas a você que vão dizer para você desistir. Não desista. Continue colocando toda a sua energia naquilo que você reconhece ser a sua chance. Ele botou toda a energia. O que ele podia fazer era gritar. Ele mal poderia localizar Jesus, às vezes perceber, ele está por aqui, mas ele não enxerga. Então ele só podia gritar, ele gritava com toda a força e com persistência, ele não parava. E o que Jesus falou: chama ele aqui. Então foram lá e falaram assim: tem bom ânimo, porque ele te chama. E o resultado nós sabemos. Bartimeu foi curado, voltou a enxergar. Ou talvez, a palavra voltou, se ele era cego de nascença, na verdade não voltou, mas passou a enxergar. O fato é que, trazendo uma reflexão também para nós, a grande pergunta é: qual é a capa que você tem usado e que você precisa se livrar para ter uma vida melhor? Porque, veja bem, ele se dispôs a correr riscos. Aquilo que parecia ser a segurança dele, na verdade, era a manutenção de uma condição miserável. Ele, digamos assim, talvez não morresse tão rápido, mas com aquela capa ele poderia ter uma vida mais prolongada, mas uma vida miserável. Uma vida que talvez não valesse a pena. Muitas vezes, o problema que você carrega e que te mantém num estado miserável
não é algo que você julga como ruim, mas é algo que você conta como parte da sua segurança. Essa é a pergunta. O que é? Qual a crença? Qual a capa? Qual a convicção que você carrega com você o tempo inteiro e que você acha que aquilo te produz e te traz segurança e, na verdade, aquilo está te mantendo numa condição miserável? Existem muitas crenças que são semelhantes a essas capas, que as pessoas carregam com elas, que as pessoas se agarram a essas crenças, se agarram a essas capas e se sentem protegidas, mas na verdade isso é que tem mantido elas numa vida miserável, quando na verdade a fonte suprema está de braços abertos, pronta para lhe dar uma vida muito melhor. No campo financeiro, eu vou citar algumas crenças que podem estar funcionando como essa capa de Bartimeu, que te traz a sensação de segurança, mas na verdade está te mantendo numa vida miserável. Por exemplo, você dizer assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Na verdade, não é o dinheiro, mas o amor no sentido de apego, porque o dinheiro é energia, e a energia precisa de movimento. O teu corpo, em última instância, mesmo essa matéria, em última instância, é por energia. Porque cada tecido aqui é constituído por células, mas cada célula é constituída por átomos. No final das contas, nós somos um campo de átomos. Nós somos pura energia. Todo este universo é energia. O corpo precisa de movimento? É claro, você sabe disso. Se você quer se fortalecer, você precisa se movimentar e não descansar. O dinheiro, da mesma forma, precisa de movimento, precisa circular. Você não pode se agarrar a ele, se apegar a ele, de tal forma que quando paga uma conta se sente miserável. Não, quando pagar uma conta, agradeça, sinta-se grato, sinta-se abundante. E quando receber dinheiro, agradeça, sinta-se bem. Você fez por merecer. É uma energia bem-vinda e, como qualquer energia, cabe a você fazer bom uso. Há outras frases sobre o dinheiro, há outras crenças mais sutis. As crenças, por exemplo, de que pessoas ricas só conseguem se tornar ricas porque roubaram ou exploraram alguém. Ou, como já ouvi, ainda na minha adolescência, uma pessoa que dizia muito assim: para ser rico só tem um jeito, você tem que roubar, você tem que ser ladrão, porque com honestidade o máximo que você consegue é isso aqui. Outras crenças: todo rico é arrogante. Ou então, se eu ficar rico, as pessoas só vão se aproximar de mim por puro interesse. Ou vão querer me sequestrar, vão querer me explorar. Para ser rico eu tenho que trabalhar dia e noite. Eu vou ter que perder minha vida, minha família, meu lazer. Tudo isso são crenças e equivocadas. Mas as pessoas carregam essas capas e acham que estão se protegendo, quando na verdade isso está mantendo elas na miséria. Agora, em outros campos, existem outros tipos de crenças, por exemplo, que afetam muito os relacionamentos. E é muito comum, algumas frases você vai identificar. Por exemplo: homem não presta.
todo homem é igual. Imagina uma criança que nasce e que vai crescendo ouvindo esse tipo de frase. Qual a tendência dela ao se relacionar com qualquer homem? Se você se relaciona com alguém e o que você emite no seu sinal interno, não são suas palavras, mas o seu sinal interno, é aquilo que você está pensando, porque as palavras podem enganar, mas a sua vibração, não. E a sua vibração está ligada ao seu sinal interno, às suas convicções interiores. Se lá no interior você não acredita que alguém, principalmente um homem, possa ser confiável, você sempre vai atrair pessoas erradas para o seu relacionamento. E aí você vai repetir essas crenças, você vai ficar ainda mais convicto de que essas crenças são verdadeiras. Recentemente, eu ouvi uma mãe gritando para uma criança: você não deve confiar em ninguém. Ela tinha chamado a atenção da criança, a criança reclamou, como é natural. É natural uma certa resistência, de vez em quando, à autoridade dos pais. Mas a mãe insistiu e aos gritos dizia para a criança: você não deve confiar em ninguém, você tem que entender que o mundo é mau. Seus amigos sou eu e seu pai. Todo o mundo é mau, ninguém se importa com você. Como que essa criança vai crescer? Sabe aquelas pessoas que você fala assim, fulano parece que não confia em ninguém, não se consegue se relacionar com ninguém, é sempre muito fechado, só se resguarda, não se abre para as pessoas. Esse tipo de ser humano, muitas vezes passou por essas experiências, carrega esse tipo de crença dentro dela. Imagine como é um inferno você viver num mundo onde só o seu pai e sua mãe merecem sua confiança e ninguém mais. É um mundo terrível. E se você emite este sinal de que ninguém é confiável, a não ser os seus pais, que tipo de pessoas você vai atrair para você? Pessoas que não são confiáveis. Porque este é um universo de vibração e você vai atrair vibrações semelhantes. Em Salmos está escrito: um abismo chama outro abismo. Semelhante atrai semelhante. Eu ouso dizer, uma luz chama outra luz. Se teus olhos forem bons, teu corpo terá luz, mas se forem maus, você andará em trevas. O que significa ter olhos maus? É ter uma consciência fundamentada em tudo que é medo, negativismo, dúvida, falta de fé, falta de amor, raiva, desconfiança. Uma mente dessa é uma mente que anda em escuridão e, obviamente, andará em trevas. Mas se seus olhos tiverem luz, a tua vida será luminosa. Olhos com luz são olhos que conseguem ver além do véu. O véu, está escrito, é a carne. Se você olhar além do véu, você verá o que é o ser humano de verdade, essencialmente espírito, e espírito perfeito. Eu poderia citar diversos tipos de crenças que atrapalham a vida das pessoas. Eu vou citar mais uma aqui. Por exemplo, você acreditar que é natural, ao envelhecer, você adoecer. Hoje, já há muitos médicos, e isso é muito bom, demonstrando que é possível envelhecer com saúde, como uma lâmpada que funciona até o último instante. E quando chega a hora de apagar, a hora de não funcionar mais, tudo bem, ela para de funcionar, mas ela funciona até o último instante, como deve funcionar. Então, esse é um tipo de crença que tem que
começar a ser vencido. Há a crença de que, você já deve ter ouvido isso, velho não aprende mais nada. Depois que fica velho não se aprende mais nada. A cabeça não funciona mais como era antes. Na verdade, os cientistas estão percebendo, e já há estudos mostrando e provando isso, que o nosso cérebro continua se desenvolvendo. A diferença é que os adultos têm muito mais ocupações, e aí eles têm mais dificuldade de se concentrar, porque eles têm que cuidar de família, de trabalho, de uma série de coisas que, quando às vezes é jovem, não tem tantas responsabilidades. Mas o cérebro continua se desenvolvendo, a sua capacidade continua crescendo. Você só tem que colocá-la em prática, tem que exercitar ela. Fisicamente falando, quem quiser procura ler sobre a vida de atletas idosos. Eu vou contar só uma história. É de um homem, de um australiano, se eu não me engano o nome dele é Cliff Young. E, se não me falha a memória, foi no ano de 1983. Esse homem apareceu para participar de uma ultramaratona. Mas não uma ultramaratona qualquer, se é que eu posso dizer que existe ultramaratona qualquer, porque só o fato de ser uma ultramaratona é uma coisa espantosa. Mas só que ele foi na maior das ultramaratonas, considerada a maior ultramaratona do mundo. Uma corrida de mais de 800 quilômetros, onde o último campeão tinha feito a corrida em quase 6 dias. E apareceu no dia da corrida este homem de 61 anos, calçando galochas, porque ele trabalhava no campo e ajudava a pastorear ovelhas. Às vezes ficava dias cuidando das ovelhas. E ele apareceu lá, 61 anos. Os atletas de elite tinham aí mais ou menos a metade da idade deles. As pessoas olharam, quem é aquele velho, né? Ali, com aquelas roupas esquisitas, vestindo galochas para correr. Começou o primeiro dia. Começou a corrida. Todos os atletas passaram. Ele foi o último. E nessa corrida, como ela é tão grande, que o costume era, as pessoas corriam em torno de 18 horas e dormiam 6 horas. Voltavam a correr, corriam 18 horas, dormiam 6 horas. Mas ele não tinha essa informação. E o que ele fez? Simplesmente continuou correndo. Enquanto os atletas dormiam, ele continuou correndo. E assim foi o primeiro, o segundo, o terceiro dia, o quarto, o quinto dia. E no quinto dia ele concluiu a corrida. Ele baixou o recorde desta corrida em mais de 9 horas. Ele foi o campeão. Ganhou $10.000. Na mesma hora que recebeu os $10.000, distribuiu para os outros atletas. Olha que história fenomenal. Sabe por que ele fez isso? Porque ele não carregava com ele a crença de que era necessário dormir. Às vezes o seu problema não é a falta de informação, mas a informação. Como ele não tinha informação de que era necessário dormir, que todo mundo dormia, ele falou, bom, eu vou continuar correndo. Eu já passei dias sem dormir procurando ovelhas, eu estou acostumado. E ele simplesmente continuou correndo. E hoje em dia, todos os atletas que disputam essa ultramaratona fazem-na sem dormir. Mudou-se a crença. Percebeu-se que isto é possível. E, inclusive, o jeito desengonçado dele de correr virou uma espécie de técnica, porque perceberam que gasta menos energia. Então, observe bem as suas crenças.
Uma forma de observá-la é perceber com cuidado a sua linguagem. A sua linguagem revela muito sobre as suas crenças. Perceba bem o que você anda falando. E perceba bem o que você anda pensando, falando aqui dentro da sua cabeça. Jogue as capas fora. Certas capas que podem parecer que está te protegendo, quando na verdade estão te mantendo numa vida miserável. Para finalizar, eu vou ler aqui um trecho do Bhagavad Gita, este poema santo hindu, em que Krishna, que é a autoridade divina, diz assim: em minha natureza há 8 formas elementais conhecidas como terra, água, fogo, ar, éter, mente, razão e consciência individual. Mas além destas formas da minha natureza material, então ele fala, eu tenho uma natureza material. Possuo, além dessas formas, possuo uma natureza espiritual superior e mais nobre. É o princípio que vivifica e sustenta o universo. Sabe que os elementos de que falei são a matriz de toda a criação. Eu, porém, sou a fonte de que toda a criação provém e a qual tudo volta. Eu sou o princípio da criação e da dissolução do universo. Acima de mim não há nada. Todos os objetos do universo dependem de mim e por mim são sustentados, assim como as pérolas dependem do fio que passa por elas todas, unindo-as e sustentando-as. Não tenha medo. Percebeu que esta capa te traz uma falsa segurança? Joga essa crença fora. Creia naquele que é a fonte, que é a matriz de toda a criação, a matriz e o sustentador de toda a criação, o Verbo divino que habita dentro de você, que é a sua essência. Você é esse rio que um dia vai se diluir no oceano, mas ao se diluir perceberá que aquela pequena natureza, pequena consciência individual não é você. E que você, na verdade, não se perdeu ao se diluir no oceano, mas você se tornou o próprio oceano. Acredite nessa fonte, não tenha medo. Você será sustentado pelo que é real. E a única coisa que é real é a tua natureza divina, de onde tudo provém. Tudo provém da sua natureza divina. Então essa é a nossa reflexão. Que você tenha ótimos dias. Muito obrigado.